Agora às 7h06 em Manaus, hoje, terça-feira, 3 de agosto de 2021. Bom dia! Bom dia a todos, bom dia Tiago. E a gente já começa falando que Manaus ultrapassa a marca de 20 mil atrasados na segunda dose da vacina contra a Covid-19. Governo do Amazonas envia equipe de profissionais para realizar diagnóstico situacional na região de fronteira do Alto Solimões por conta de novas variantes da Covid-19. 2 meses após cheia histórica e uma grande revitalização, Feira da Manaus Moderna volta a funcionar no centro de Manaus. A ADS apoia associações do setor primário com fomento aprovado por edital do Fundo de Promoção Social. Na coluna Momento do Esporte, você vai saber sobre os brasileiros que deram adeus às Olimpíadas durante a noite e madrugada e tudo sobre o que aconteceu no jogo da seleção masculina de futebol agora pela manhã. E na coluna O Poder vamos falar sobre a mudança do julgamento das contas de ex-gestores como Arthur Neto e de Amazonino Mendes para esta quarta-feira pelo TCE Amazonas. E também, Rosa Wener mantém Hugo Levi afastado do cargo de juiz do Tribunal de Justiça do Amazonas. Você também fica bem informado sobre o trânsito e as ocorrências policiais ao vivo. Este é o Jornal da Cidade, o seu jornal das 7 da manhã. As notícias da cidade de Manaus. Polícia, emprego, comunidade. As últimas informações do Brasil e do mundo. Começa agora. Jornal da Cidade. 7h08, a gente já pede que você compartilhe o Jornal da Cidade e também curta a página do Imediato durante essa manhã para que a gente faça propagar essa informação e levar informação aí para todo o povo de Manaus, Amazonas e em todo o Brasil. Agora vamos conferir as principais manchetes dos jornais do país. A gente começa aqui pelo jornal O Estado de São Paulo, o Estadão, que fala das Olimpíadas de Tóquio 2020, Alisson corre para o bronze. Alisson dos Santos, de 21 anos, chega em terceiro nos 400 metros com barreiras. E brasileiras encaram russas no vôlei. Brasil defende campanha invejável com 5 vitórias e só 3 sets perdidos. TCE investigará Bolsonaro por ataque ao sistema eleitoral. O tribunal pede ainda a inclusão de presidente em inquérito das fake news do STF. O presidente dá mais verba, mas aprova menos projetos. Governo quer adiar a quitação de débito maior que R$66 mil. São alguns dos destaques do jornal Estado de São Paulo. E agora a gente vai falar para você os destaques do jornal Folha de São Paulo desta terça-feira, 3 de agosto. Judiciário reage a ataques e quer investigar Bolsonaro. Ministros sobem tom e TSE pede inclusão do presidente em inquérito do STF. Skate se adapta para ser olímpico. Presença de técnico muda e freestyle do esporte. Categoria Parque começa hoje com os brasileiros. Governista ligou 4 vezes para a diretora da Precisa. O celular da diretora da Precisa Medicamentos, Emanuela Medrade, registra quando chamadas do senador Luiz Carlos Henrique, um dos defensores do governo da CPI. As ligações ocorreram antes do escândalo contrato de 1,61 bilhão para a compra de 20 milhões de doses da Covaxin. E ainda, por Bolsa Família, governo quer adiar precatórias. Mais destaques aí entre o jornal Folha de São Paulo desta terça-feira. Escolas privadas de São Paulo voltam, mas famílias decidem esperar por conta da pandemia. Esses são os destaques do jornal Folha de São Paulo. Agora vamos conferir os destaques do jornal Estado de Minas, que traz aqui como manchete principal:
TSE pede para STF investigar Bolsonaro por fake news. Tribunal propõe notícia crime por ataques ao sistema de votação e ameaça às eleições. E também aqui entre os destaques, na capa do jornal, precatórios vão ajudar a pagar novo Bolsa Família. Esses são alguns dos destaques do jornal Estado de Minas. E agora a gente vai para o jornal O Globo desta terça-feira. Na hora da vacina, virou mania vestir a camisa do SUS inspirada na banda Punk Black. TSE decide abrir inquérito para investigar Bolsonaro. Ataques do presidente às eleições são alvos de tribunais superiores. E ainda entre os destaques, rede privada perde quase 50 mil alunos. Governo quer criar fundo para o Bolsa Família. A PEC elaborada pelo governo para permitir o parcelamento de precatórias também deve prever a criação de um fundo para pagar uma espécie de bônus. Esses são os destaques do Jornal Globo desta terça-feira. Agora, Jornal da Cidade. Só o que importa. Agora são 7h12 em Manaus. A gente pede para você curtir, compartilhar a nossa transmissão. Você também pode interagir conosco. Coloca aí o nome da localidade de onde você nos acompanha. Daqui a pouco a gente vai ler os comentários de todos vocês. A gente segue aqui com as capas dos principais jornais do país. Agora vamos conferir os destaques do Correio Brasiliense, que traz como manchete principal: TCE reage e abre inquérito para investigar Bolsonaro. O presidente do STF, Fux, também sinaliza um basta aos ataques do chefe do Executivo contra instituições e a democracia. DF quer iniciar a vacinação dos 25 anos ou mais nesta semana. China isola cidades por medo da variante Delta. E ainda aqui entre os destaques, na capa do jornal Correio Brasiliense, ouro nas águas, bronze na terra. Martine Grael e Kaena Kunze conquistaram nesta madrugada o bicampeonato olímpico na classe 49 RFX da vela. As duas mulheres douradas também levaram o ouro nos Jogos do Rio 2016. Governo negocia recursos para novo Bolsa Família. São destaques na capa aqui do jornal Correio Brasiliense. E agora a gente vai para o jornal 0 Hora, Jornal Gaúcho de terça-feira. Em reação, TSE abre inquérito contra Bolsonaro e pede apuração do Supremo. Depois de sucessivos ataques do presidente ao processo de votação, o Tribunal Superior Eleitoral aprovou por unanimidade 2 medidas como resposta. E ainda entre os destaques, Piratini avalia flexibilizar licença ambiental para 49 atividades no Rio Grande do Sul. E mais aqui entre os destaques, com queda de casos de Covid em hospitais, municípios miram outras doenças. São os destaques do Jornal 0 Hora desta terça-feira. O tempo hoje. A previsão do tempo de hoje, de acordo com o Instituto Climatempo, é de sol com aumento de nuvens pela manhã, com possíveis pancadas de chuva à tarde e à noite. Mínima de 22 graus e máxima de 32 graus. Trânsito. Agora vamos com a primeira participação da Edila Chaves, que vai trazer para a gente informações sobre o trânsito aqui em Manaus. Edila, por uma determinação da Prefeitura, os usuários do transporte público da Zona Norte da cidade ganharam novas opções de deslocamento para chegarem a diversas zonas da cidade através das linhas de ônibus 307 e 355 no Terminal 3. Bom dia, Edila. Bom dia. Eita, que o
O Tiago já colocou toda a minha pauta em dia, né, Tiago? Bom dia aí pro Tiago, bom dia pra Rabeste Cabeste, a Bianca também, né, Tiago? Mandando um bom dia especial aí pra Bianca. Bom, respondendo aí a sua colocação, na verdade, realmente vai haver mudanças, inclusive as mudanças iniciaram desde ontem, das linhas A307 e 353. Elas terão mudanças em seus itinerários, né, atendendo às reivindicações da população e após estudos técnicos. Ou seja, as reclamações são sim ouvidas e a partir dali existe um estudo através do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana dando resposta à população. Por exemplo, a linha 353, terminal 3, E4, E3. Djalma Batista, Avenida Carvalho Leal, T2, passa a realizar embarque e desembarque no terminal da Cidade Nova 3, a partir de ontem, que foi o início dessa mudança, né? Com essa mudança, os passageiros do terminal 3 ganham mais uma opção para chegar ao bairro Cachoeirinha e terminal 2, onde podem chegar a outras regiões da capital. Já em relação a 307, essa linha passa a atender o conjunto habitacional Manauara 2 a partir de quarta-feira, amanhã. Com essa alteração, a linha terá o seguinte itinerário. Presta atenção aí, hein? Segue normal até a Rua Santa Itelvina, Rua Samambaia, Rua Mata-Mata, Rua Paxiúba direita, retorno após o conjunto Manauara 2, Rua Paxiúba, Rua Nossa Senhora de Fátima, depois seguindo o itinerário normal. Olha, gente, para tirar dúvidas em relação às mudanças nesses itinerários, você pode estar verificando aí junto ao órgão de trânsito e transporte, onde também tem disponibilizado à população as linhas telefônicas 3632-2784 e 3653-2486. Ok, gente? Agora... Atenção, os números 3632-2784 e 3653-2486. Eles funcionam, né, de segunda a sexta, das 8 às 17. Bom, a respeito do trânsito, esta manhã, gente, não sei o que acontece. A Avenida Constantino Neri ainda com uma pequena retenção ali na área em frente à Arena da Amazônia, né? Não sabemos ali o porquê, na verdade, ali já está começando a ter uma diminuição na velocidade, então isso ocasiona um pequeno congestionamento. Temos a Avenida Max Teixeira também, mas no demais, trânsito fluindo normalmente. Está certo, Edila Chaves, obrigado pelas suas informações. Daqui a pouco você volta falando sobre as ocorrências policiais da noite e madrugada, fazendo um resumo pra gente. Trânsito. Vamos falar agora sobre Covid-19. Brasil tem mais de 557 mil mortes por Covid e média móvel fica abaixo de 1.000 pelo terceiro dia consecutivo. Nas últimas 24 horas foram registradas 473 novas mortes pela doença, totalizando nessa segunda-feira 557.359 óbitos desde o início da pandemia. Com isso, a média móvel de mortes nos últimos 7 dias chegou a 968, a mais baixa desde o dia 18 de janeiro, com 959. Em comparação à média de 14 dias atrás, a variação foi de menos 19%, o que indica e aponta a tendência de queda pela doença no país. Sobre os casos confirmados, um total de 19.953.379 foram registrados desde o início da pandemia. A média móvel nos últimos 7 dias foi de 35.239 diagnósticos por dia. A menor marca desde o dia 29 de dezembro do ano passado, quando estava em 34.871 casos. E no Amazonas, nas últimas 24 horas, 5 mortes por Covid-19 foram registradas no estado, sendo 3 vítimas em Manaus, uma no município de Japurá e uma no município de Manacapuru. Com isso, o número de vidas perdidas chega ao total de 13.536 óbitos. Sobre os casos confirmados,
mais 231 novos casos da Covid-19 foram confirmados, totalizando 417.119 casos da doença no Amazonas desde o início da pandemia. Os dados constam no boletim epidemiológico da Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas, que enfatiza que o Amazonas encontra-se na fase laranja, que representa risco moderado para a transmissão da Covid-19. 7h21, agora falando sobre vacinação. 42.122.692 brasileiros já estão totalmente imunizados contra a Covid-19, o que corresponde a 19,89% da população. Os que tomaram a primeira dose de vacinas contra a Covid-19 chegou à marca de 101.551.524 pessoas vacinadas, o que corresponde a 47,96% da população. No Amazonas, de acordo com os dados parciais do Programa Nacional de Imunização, 2.641.676 doses foram aplicadas em todo o estado até ontem, sendo 1.952.890 de primeira dose, 652.987 de segunda dose, além de 35.799 de dose única. Olha, se você estiver ouvindo uma conversa paralela na transmissão, é o Jonatas, aqui atrás da produção. As informações são consolidadas pela Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas, junto das secretarias municipais de saúde, responsáveis pelo sistema da imunização contra a Covid-19. Manaus ultrapassa a marca de 20 mil atrasados na segunda dose da vacina contra a Covid-19. Os dados são da Secretaria Municipal de Saúde da capital. De acordo com o vacinômetro da Prefeitura de Manaus, até o domingo, 20.721 pessoas já passaram dos prazos do reforço do imunizante, sendo 11.986 da Coronavac e 8.735 da AstraZeneca. A segunda dose da vacina Pfizer ainda não começou a ser aplicada. Vale lembrar que a vacina contra o coronavírus só garante eficácia se completado o esquema vacinal com as 2 doses do imunizante aplicadas. Mais de 25 mil doses únicas da Janssen já foram também aplicadas nos brasileiros. E durante esta terça, a campanha continua para o público de 18 anos ou mais. 20 pontos de vacinação estarão funcionando a partir das 9 horas, podendo se estender até às 19 horas. Acesse o imediatoonline.com e saiba mais sobre os horários e locais dos pontos de vacinação. Em prevenção ao alerta da FVS sobre o novo surto de uma variante da Covid-19, o governo do Amazonas enviou profissionais da saúde para a fronteira do Alto Solimões em ações de reforço em massa na intensificação da vacinação. Em ação contínua, 26 profissionais foram encaminhados aos municípios de Tabatinga, Benjamin Constant e Atalaia do Norte, para evitar, por meio da prevenção, a entrada de novas cepas a partir de outros países. Polícia. Voltamos a falar com a Edila Chaves agora, que vai... Eu fiz matéria, tá baixo, Frei. Oi. Oi, Edila. Oi. Vamos lá, então, com as informações das principais ocorrências policiais da noite e madrugada, fazendo aquele resumo, né? Primeira informação aqui que eu trago de polícia, gente, vamos verificar essa questão do Tucumã, pelo amor de Deus. Ninguém consegue mais encontrar Tucumã na cidade de Manaus e quando encontra é um assalto. Deus o live. Puxa vida. Bom, Thiago, a nossa equipe já apurando informações, temos o caso da manhã de ontem, onde estivemos presente o corpo de uma mulher ainda não identificada, foi encontrado no estacionamento de uma loja na Avenida Altaz Mirim. Este fato
possivelmente tenha ocorrido durante as primeiras horas da madrugada, segundo a perícia criminal que esteve ao local. O que chama atenção e acaba por até trazer um certo transtorno às mulheres é que essa mulher, apesar de ser usuária de drogas e atuar como garota de programa, ela sofreu, na verdade, um estupro. E as marcas que tem na região do antebraço, onde ela acabou sendo morta a pauladas, demonstra que a vítima ainda teria tentado entrar em luta contra o seu algoz. As marcas encontradas pelo corpo da mulher demonstram que as torturas foram intensas, principalmente o golpe na região da cabeça. Essa mulher, aparentemente de 30 anos, e no local ainda foi encontrado sêmen, né, do algoz. Situação bastante triste e revoltante ocorrida durante a manhã de ontem. E temos um caso também ocorrido no interior do Amazonas, né? A nossa equipe acabou tendo as informações detalhadas, fato ocorrido no município de Maués, na comunidade Bom Jesus do Canela, onde o homem identificado por Anailson Gato de Melo foi não apenas espancado, torturado, como também levou golpes de terçado, chegando até a ser decapitado. Meu Deus. O corpo foi encontrado em estágio avançado de decomposição. A informação que se tem é que populares acabaram passando pela área de mata e lá, sentindo o forte odor, acabaram por acionar a polícia, que ao chegar ao local confirmaram o fato. A nossa equipe tentou ali mais detalhes juntamente à guarnição, né, da Polícia Militar de Maués, onde trouxe esse caso ao conhecimento de todos. Está certo, Edila Chaves. Obrigado mais uma vez pelas suas informações. Polícia. 7h28 e atenção, aniversariantes do mês de fevereiro já podem sacar a 4ª parcela do auxílio emergencial hoje. Entre os beneficiários estão aqueles que não fazem parte do Bolsa Família e que se inscreveram no programa por meio do site ou aplicativo da Caixa Econômica Federal ou inscritos no Cadastro Único do Governo. Os trabalhadores podem consultar a situação no site auxilio.caixa.gov.br. Em casos de dúvidas, podem entrar em contato com o número 111, que é a central telefônica da Caixa, que funciona de segunda a domingo, de 7 horas da manhã até as 22 horas. 2 meses após a cheia histórica e uma grande revitalização, a Feira da Manaus Moderna volta a funcionar no centro de Manaus. Os feirantes que acabaram ali sendo transferidos para uma feira flutuante por conta da cheia do Rio Negro, agora voltam para a Feira da Manaus Moderna. Mais de 30 homens da Seminf trabalharam na reestruturação dos setores de carne e pescado. Mais de 200 metros de marombas foram retirados, todo o piso refeito, além da revisão de instalação da rede elétrica do local. Durante a semana, o local funciona em horário de 3 da manhã às 16 horas. Já nos finais de semana, passa a ser reduzido entre 4 horas às 14 horas. A ADS apoia associações do setor primário com fomento aprovado por edital do Fundo de Promoção Social. A Associação dos Moradores do Rio Unini, do município de Barcelos, e a Associação Comunitária do Angelim, da cidade de Novo Airão, foram contempladas com recursos disponibilizados pelo edital 001/2020, que visa fomentar a produção rural no estado e levar incentivo para municípios. A iniciativa beneficiará cerca de 120 famílias, no total são 70 famílias da Associação de Novo Airão que adquiriram o recurso para a aquisição de equipamentos para uma nova casa de farinha. No município de Barcelos, os recursos beneficiarão um total de 50 famílias com implementos direcionados para as atividades de beneficiamento da castanha. Cada iniciativa foi contemplada
com aproximadamente R$150 mil em recursos. O contraturno digital do projeto, que irá ofertar aulas de reforço escolar a estudantes dos ensinos fundamental e médio das redes públicas, teve a sua estreia nesta segunda-feira por meio de transmissões pela TV aberta e pela internet. A iniciativa contempla o eixo de recuperação da aprendizagem do programa Educa Mais Amazonas, que está investindo 400 milhões na educação do estado. A estreia ocorreu após a programação do Aula em Casa, com uma aula inaugural, na qual foram apresentados aos alunos e professores dos 5º e 9º anos e 3ª série as orientações pedagógicas do contraturno. Para os estudantes serão disponibilizados cadernos digitais de exercícios que contarão com uma extensa lista de atividades com foco nos conteúdos trabalhados e orientações didáticas para que o aluno consiga compreender melhor as questões dispostas. 7h32, o governador Wilson Lima vistoriou na segunda-feira as obras de pavimentação no ramal da Cachoeira do Castanho, no município de Iranduba, na região metropolitana de Manaus. Esse é um dos 3 ramais da rodovia AM070 que o governo está pavimentando para favorecer o turismo e a agricultura familiar, além de atividades econômicas praticadas na região. O ramal da Cachoeira do Castanho, com 7 quilômetros de extensão, um outro ramal conhecido como Uga-Uga, com 8,6 quilômetros, e o ramal Santa Maria, de 7,33 quilômetros, chegam a alcançar investimentos de R$19.183.978,46. Os serviços incluem drenagem, terraplanagem, base, subbase, pavimentação, imprimação e sinalização. A obra de revitalização e modernização da iluminação cênica da ponte Jornalista Felipe Dal, a Ponte Rio Negro, que liga a capital amazonense aos municípios de Iranduba, Manacapuru e Novo Airão, foi concluída no início da noite de ontem. O contrato, no valor total de R$5 milhões, 751 mil, contemplou a revitalização de todos os projetores em LED coloridos da iluminação cênica dos pilares centrais da ponte e dos cabos de sustentação do local. A troca de toda a fiação elétrica e dos cabos elétricos dos refletores também foram efetuadas. O escritório social da SEAP recebeu visita técnica do Tribunal de Justiça do Amazonas para alinhar serviços e novos projetos. Representantes do Grupo de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário do TJM realizaram a visita técnica ao escritório social implantado pela SEAP, na sede do órgão, na Avenida Torquato Tapajós. O juiz de direito Fábio Lopes Alfaia e mais 3 integrantes do grupo reuniram-se com o secretário executivo Paulo César Gomes e sua comitiva para discutir sobre a contratação de equipe técnica para atuar no escritório e soluções para eventuais problemas. Após a reunião, a comitiva partiu para o Complexo Penitenciário Anísio Jubim e o Centro Feminino de Educação e Capacitação, ambos localizados no ramal do quilômetro 8 da BR-174, que liga Manaus a Boa Vista, onde puderam conhecer de perto a realidade do trabalho realizado no sistema prisional amazonense. Muito bem, agora falando de Olimpíadas, as brasileiras Ana Patrícia e Rebeca se despediram do torneio de vôlei de praia ontem à noite após serem derrotadas por 2 suíças, né? E ainda durante a noite, na canoagem, os brasileiros Isaías Queiroz e Jack Goldman perderam a disputa em meio à final, onde ficaram em 4º lugar. Bronze no atletismo, bronze no boxe e decisões. Medalha de ouro na vela para o time feminino. Teve aí também os pênaltis dentro de campo agora há pouco no futebol, né? A gente vai falar sobre isso e muito mais com Carlos Eduardo Souza na coluna O Momento do Esporte. Momento do Esporte com Carlos Eduardo Souza.
Carlos Eduardo já está na linha com a gente? Bom dia, Carlos. Bom dia, Carlos. Bom dia, Thiago. Que noite belíssima para o Brasil, né? Tivemos um bronze no atletismo, raro, né? A gente ter medalha no atletismo, conseguindo uma medalha de bronze no 400 metros com barreira, né? E tivemos também medalha de ouro na vela, né, Carlos? Na vela, né? Foi adiado um dia porque não tinha vento. E ontem estava uma beleza para as brasileiras, mantendo aí a tradição da família Grael. A dupla brasileira conseguiu medalha de ouro. Chegou em terceiro lugar na última bateria, mas já estava garantido praticamente o ouro. Chegou com uma vantagem muito boa na frente da quarta colocada e isso deu a medalha de ouro. Mantém a tradição, é um esporte caríssimo, né? Não é qualquer um que vai, não é o Carlos, não é o Thiago que vai lá pegar um barco daquele e sair velejando, porque é difícil, é muito caro esse esporte, né? E só quem tem dinheiro mesmo para participar, mas valeu aí o esforço das brasileiras, parabéns. E hoje de manhã tivemos mais uma medalha de bronze no boxe, né? Só não estou recordando aqui o nome do boxeador. Abner Teixeira. O Abner Teixeira. Ele ganhou do cubano. Não, ele perdeu do cubano. Perdeu do cubano. Ele perdeu do cubano. Se ele ganha, ele vai para ouro, né? Vai disputar a medalha de ouro. Mas ele perdeu do cubano. Mas o cubano, esse Oscar de la Cruz aí, é da família do antigo de la Cruz, que foi um dos maiores boxeadores do mundo, né? Em termos olímpicos, que os cubanos eles não se profissionalizam, né? Se eles profissionalizassem no boxe, eles mandariam no boxe mundial, né? Então tem muita qualidade, perdeu para um grande atleta, mas ficou bom demais aí para o Brasil a medalha de bronze no boxe. E mais uma medalha garantida, né? Que é a medalha, pelo menos medalha de prata no futebol, o Brasil já tem, com essa disputa nos pênaltis contra a equipe do México. O Brasil foi perfeito nas cobranças, o goleiro Santos, que joga no Atlético Paranaense, foi mais perfeito ainda, defendendo duas cobranças. O Brasil conseguiu uma boa vantagem nos pênaltis e consegue aí a medalha de prata no mínimo, né? Vai disputar agora com o vencedor de Japão e Espanha. Eu acho que até está mais para a Espanha do que o próprio Japão, né? Daqui a pouco, Carlos? O jogo é daqui a pouco, né? Exatamente, eles jogam daqui a pouco e para o fim de semana aí fazer a grande final olímpica no futebol. O Brasil tem uma equipe bem simples, né? Não tem muita estrela, a única estrela que tem ali é o Daniel Alves, né? Mas que é recordista mundial aí de títulos individuais no futebol, né? E a gente espera que o Brasil consiga mais essa medalha de ouro para o futebol brasileiro e para o esporte brasileiro também, né? Teve no atletismo também uma medalha, é isso? No atletismo nós tivemos uma medalha de bronze no 400 metros rasos, né? Mas nós acreditamos aí que nós vamos ter mais medalhas aí no vôlei masculino, no vôlei feminino. Agora parada dura, né? Enfrentar a Rússia nos dois, né? O Brasil ganhou ontem à noite do Japão, no masculino, vai enfrentar a Rússia. Foi a única equipe que venceu o Brasil nessa fase de classificação, venceu por 3-0. Mas é uma outra situação agora, né? Mas agora não tem moleza, não tem Japão, não tem Tunísia. Parada é dura mesmo e o Brasil vai pegar a seleção da Rússia, tanto no masculino quanto no feminino, para buscar uma medalha, para garantir já uma medalha nesse próximo jogo. É hora do mata-mata, né, Carlos? Agora no mata-mata, uma pena que no vôlei de praia esse ano nós não tivemos sorte, né? Nós ficamos sem medalha com todas as duplas, né? Tanto no masculino quanto no feminino. Eu estava apostando muito naquela dupla que tem a Rebeca, né? Isso. E de repente ontem elas não conseguiram, nada deu certo para elas e acabaram perdendo a chance de disputar a medalha. Infelizmente, porque elas vinham numa campanha maravilhosa. E Rebeca, a memória cedo assim é difícil de funcionar, viu? Mas infelizmente elas perderam, mas fizeram um excelente trabalho lá nas Olimpíadas no Japão. Ok, Carlos, muito obrigada, viu? Muito obrigada pela sua participação aqui com a gente, trazendo o boletim diário aí sobre as Olimpíadas, que já está quase chegando ao final, né? Já tem data marcada para a final do futebol masculino? Olha, eu estou meio que esquecido aqui, mas eu acredito que ou sábado ou domingo a final do futebol.
Tudo bem. Obrigada, viu, Carlos, pelas suas informações. Tá, obrigado. Até amanhã. Bom dia. Tchau, tchau. Momento do Esporte, com Carlos Eduardo Souza. A vice-presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Rosa Weber, no exercício da presidência da Corte, manteve afastado do cargo de juiz Hugo Fernandes Levi Filho, do Tribunal de Justiça do Amazonas. Na ação originária 2561, ela indeferiu o pedido liminar para reintegrar o magistrado aos quadros do Poder Judiciário Estadual. O Tribunal de Contas do Amazonas informou na noite desta segunda-feira que o julgamento das 21 prestações de contas de gestores e ex-gestores do Estado, que ocorreria nesta terça-feira, foi transferida para quarta-feira, né? Para esta quarta-feira, e o julgamento foi transferido. O Tribunal Superior Eleitoral aprovou nesta segunda-feira, por unanimidade, a abertura de um inquérito administrativo sobre ataques à legitimidade das eleições. Isso e muito mais a gente vai falar agora com Bruno Mazieri na coluna O Poder. Opoder.com, com Bruno Mazieri. Bom dia, Bruno Mazieri. Bom dia, Tiago. Bom dia a você que nos acompanha nesta terça-feira. Bruno, primeiro então a gente começa falando sobre essa decisão da ministra Rosa Weber do STF. Eu esqueci de dar bom dia para a Rabesh, né? Bom dia, Rabesh. Bruno. Foi falta de educação minha. Sem problemas. Então, Tiago, é isso mesmo. O juiz Hugo Levi, né, juiz afastado, aposentado compulsoriamente Hugo Levi, permanece distante aí do Tribunal de Justiça devido a essa decisão da ministra Rosa Weber, que está no exercício aí da presidência do Supremo Tribunal Federal. Na verdade, o juiz foi afastado do tribunal lá em 2010, porque, de acordo com o Conselho Nacional de Justiça, ele praticava, na verdade, a manipulação e ingerências em processos judiciais em favor de um grupo político, além do que poderia ter recebido vantagens e benefícios próprios ou de terceiros para influenciar aí determinados julgamentos do TCE. De acordo com a defesa, né, do juiz Hugo Levi, ele já está com 68 anos e está próximo da aposentadoria, além do que gostaria de tentar o cargo de desembargador por questão em razão da antiguidade dele na corte. Porém, a ministra disse que os requisitos para a concessão dessa tutela que ele havia pedido de urgência não tem cabimento. E com relação e ela destacou ainda que o CNJ realizou a adequação típica das condutas do juiz contidas na Lei Orgânica da Magistratura Nacional, o que prevê aí o afastamento dele por conta de sua conduta à frente da vara da qual ele fazia parte enquanto membro ativo do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas. Certo. E, Bruno, o Tribunal de Contas do Estado mudou para esta quarta-feira o julgamento das contas de ex-gestores de Arthur Neto e Amazonino Mendes. O porquê dessa mudança, Bruno? Então, Thiago, o julgamento estava previsto para hoje, né? Geralmente os julgamentos lá no Tribunal de Contas do Estado ocorrem entre terça e quinta-feira, e ontem havia sido a confirmação para hoje. Porém, no final da noite de ontem, dessa segunda-feira, fomos informados, sem mais explicações, que o Tribunal de Contas havia transferido o julgamento para esta quarta-feira. Então, não teve um motivo aparente. Certo. Acredito eu que deva ter sido ou alguma questão na transmissão da sessão, que deve ter ocorrido algum problema, que dificultou que o Tribunal, a Corte, né, de Contas, fizesse os julgamentos hoje. Porém, vai ocorrer nessa quarta-feira, e dentre os 21 processos, as 21 contas julgadas, estão as de Kellen Cristina Felizardo, que é ex-secretária municipal de comunicação da gestão Arthur Neto, referente ao ano de 2020, o último ano de gestão do Arthur à frente da Prefeitura de Manaus, e de Heraldo Beleza, que é o ex-responsável pela Companhia de Gás do Amazonas, na gestão do Amazonino Mendes lá em 2018, né? O último ano dele também, antes do governador Wilson Lima assumir a gestão do Estado. E, além disso, ainda vão ser apreciados 12 recursos de revisão, reconsideração e ordinários, 11 representações e 10 embargos de declaração.
Certo. Bruno, e o TSE pediu ao STF que o presidente Bolsonaro seja investigado por disseminação de fake news contra as urnas? O ministro Barroso, né, que é aí o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, tem combatido muito as declarações do presidente Jair Bolsonaro, Thiago, com relação a essa questão das urnas eletrônicas. Durante muito tempo, o presidente da República, afirmou que tinha provas de que houve uma fraude nas eleições de 2014, que era para o deputado federal Aécio Neves ter sido presidente da República. Porém, na live de quinta-feira, semana passada, salvo engano, quinta ou quarta-feira, não me recordo agora, o presidente disse que não tinha provas de que houve essa fraude, de que as urnas eletrônicas são fraudáveis. E aí, que o Tribunal Superior Eleitoral decidiu se movimentar e pediu a abertura de um inquérito administrativo a respeito das declarações do presidente. E esse inquérito vai investigar crimes de corrupção, fraude, condutas vedadas, propaganda extemporária, abuso do poder político e econômico na realização desses ataques. Ou seja, o TSE decidiu cercar o presidente Bolsonaro com relação a essa questão aí dos ataques que ele vem fazendo com relação às urnas eletrônicas. Não só ele, como seus apoiadores. Inclusive, Thiago, no último final de semana, a gente teve aqui em Manaus, né, do domingo, uma movimentação, uma manifestação em torno do voto auditável impresso, né? Todo mundo os apoiadores do presidente Bolsonaro estão pedindo para que seja entregue para o eleitor um comprovante dizendo em quem ele votou, e isso é motivo de discussão tanto do lado da direita quanto do lado da esquerda, e os próximos capítulos dessa novela, que já é uma novela, a gente vai acompanhar no site upoder.com. Está certo. Bruno Mazieri, obrigado pelas suas informações. Bom dia para você. Com Bruno Mazieri. Agora são 7h48 em Manaus. Vamos conferir as ofertas especiais que estão no site Busca Preço da Cefaz. Hoje vamos falar sobre a média no preço do leite em pó. De acordo com o site Busca Preço, Cefaz, o menor preço do pacote de 400 gramas tem aí de R$ 6,99 em um supermercado no bairro São José. Para você que nos acompanha pelo Facebook do site Imediato, você vê na sua tela aí vários preços em vários locais da cidade. E para você que quer acompanhar essa tela, você pode ver isso no Busca Preço Cefaz, viu? O mesmo produto ultrapassa o valor máximo de R$ 14,00 em alguns pontos da cidade. Agora a gente vai falar sobre esses produtos, que é só acessar o site Busca Preço. Para quem tenta achar esses preços aí, todos os lugares que emitem nota fiscal amazonense estão catalogados no site, viu? A gente vai agora continuar aqui interagindo com você, que já está comentando na nossa live, comentando aqui no Jornal da Cidade. Mandar um abraço pro Ednair Bezerra de Lima, que está mandando bom dia. Roberlane Nascimento, bom dia para você. Ângelo Vinícius está aqui com a gente, muito bom dia para você. E Elina Molino, de Manacapuru. José Peixoto, pessoal aqui conectado com a gente, muito obrigada, viu? Para você que nos acompanha, diga aí de onde você está falando, de onde você nos acompanha. 7h50 em Manaus. Você acabou de conferir o Jornal da Cidade, seu noticiário das 7 da manhã, de segunda a sexta, aqui no site Imediato. Muito obrigada, viu? Baixe o aplicativo da Rádio ZLZN no Google Play, a plataforma de celulares Android. É só colocar ZLZN, que o primeiro app que aparecer é da nossa rádio, essa imagem que está na sua tela neste momento. Não deixe de acompanhar a programação do site Imediato. Às 11 horas tem o programa Imediato e o Povo com Edila Chaves. Já às 16 horas, portanto às 4 horas da tarde, tem o programa Policial Manaus 190 na apresentação de Eudógio Gonçalves. Esta edição teve a apresentação de Rabesh Mayan e Tiago Gonçalves, transmissão e operação de áudio de Gabriel Curado, produção e edição de Rabesh Mayan, apoio técnico de Marcos Silva e Pablo Medeiros, junto com Jonatas Souza.
Todo este conteúdo é produzido pela Rede Norte Digital. Obrigado pela sua audiência, pela sua companhia. Um ótimo dia e o Jornal da Cidade volta amanhã, às 7 horas. Até lá. Muito obrigada pela sua audiência. Até lá.